vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora no Rio, 11 horas 1 minuto. Gente, quem leva pra casa o prêmio de hoje, hein? Quem? Quem leva hoje a promoção aqui na 93, aliás, um par de ingressos para o show da Galinha Pintadinha. Daqui a pouquinho informa você quem vai ganhar esse show lá no Teatro de Nova Iguaçu, dia 21 e 22. A Pitica vai me informar aqui já. Mas é isso, gente. Agora são 11 horas 1 minuto. A gente vai encerrando então o nosso programa de hoje. Mas a gente volta amanhã. Amanhã tem mais Bom Dia 93 aqui na 93 FM. Eu chego a partir das 8 no Café com Crente em dose dupla. Então é isso. Fica aí que eu volto já. Você acabou de ouvir. É para mim, é pra vocês, é um Bom Dia 93. Quando alguém te perguntar qual é o coletivo de oportunidade imperdível, você pode responder sem medo de errar. Compre seu Fiat Cronos, conversões com 60% de entrada, 24 vezes sem juros e taxa zero. No trânsito, escolha a vida. Espaço Social Harold de Oliveira, com Juliano Medeiros. Hoje vamos falar do trabalho social realizado pela Associação Henri Borel, uma organização civil sem fins lucrativos de âmbito nacional que promove o apoio e garante os direitos humanos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. De acordo com a ONG, entre 2016 e 2020, o Brasil registrou 1.070 mortes violentas de crianças até 9 anos de idade. Foi por conta da dor de Leniel Borel, pai do Henri Borel, morto em 2021, aos 4 anos de idade, que a associação foi criada na cidade do Rio de Janeiro. A ONG nasceu para defender a causa, prestando auxílio a qualquer vítima infantil para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar. A instituição oferece apoio jurídico, psicológico, social e médico. Para saber mais sobre esta obra de amor, acesse henriborel.com.br. Você não sabe o quanto a sua ajuda é importante, por mais simples que pareça. Vale a pena. Pratique este ato de amor. 93. Está entrando no ar. Debate 93. Pois é, tá entrando no ar sim, e você, claro, que vai participar do Debate 93 e vai ver tudo que acontece aqui, vai saber o que acontece aqui, mas antes eu tenho que falar do ingresso. Quem ganhou o ingresso hoje foi a Carol de Niterói, foi a ganhadora do ingresso para o show da Galinha Pintadinha e sua trupe lá no Teatro em Nova Iguaçu, dia 21 e 22 de janeiro. Sensacional, não pode perder não, hein? Vamos embora de novo. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação Cid Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa. Deve estar um friozinho lá fora, tempo tranquilo, temperado, ameno, clima de montanha. Aí, como diz a Marcela, clima de montanha Vesúvio, né? Em plena atividade. Clima de montanha lá da Pompeia, enfim, é isso. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje segunda-feira, 16 de janeiro, ano 2023, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele e faça esse dia ser um dia de bênção para você. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, mas claro, eu nunca tô sozinho, porque ela está comigo, nós estamos juntos sempre que a gente está aqui, nossa querida Marcela, a Bela, que também é fera, a obra de arte do criador Marcela Rembrandt Bastos. Bom dia, Marcelinha. Deixa eu ligar teu microfone direitinho aqui pra todo mundo te ouvir, Marcela, senão dá ruim aqui. Eu acho que agora foi. Ô, JP, tem alguma coisa aqui, JP, que não tá indo bem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar. Fala, Marcela. Não tá indo a Marcelinha Bastos, no microfone da Marcela não tá indo, embora já esteja aqui em linha
mas ainda não está. Acho que agora vai estar. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Marcela, você tá aí, Marcela? Não tá, JP. Onde é que tá a Marcela, JP? Ah, tá aqui, ó. Pronto. Também mudaram tudo. Agora sim, Marcelinha. Tá vendo? Estou, mas Caramba, estou. Marcela. Ainda não. Para quem Agora está sim. nos vendo, olha aí. Gente. Bom dia! Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves, aos Bom nossos dia. queridos ouvintes. Olha, Cid, como o Debate 93 é ouvido em várias partes do mundo, Sim, pode sim. ser que em algum lugar tenha clima de montanha. É verdade, Que aqui verdade. no Rio de Janeiro. Tá um então, clima de montanha também. Um bom dia para você também que está nos acompanhando com clima de montanha. Mas você sabe que agora, né, Cid? A nossa equipe aqui dá bom dia. Vai lá. Verdade, a nossa querida Adriele Apitica. Bom dia, Bom dia. Cid. Quanto tempo? Tempão já, né? 5 minutos. Bom dia, Não debatedores, equipe e ouvintes, claro. Gente, ela tá aumentando cada vez mais o repertório dela. JP, o nosso cara, o cara que manda aqui nos botões aqui, ó. Fala, JP, E aí, bom Cid, dia. bom dia. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Pitica. Aos nossos debatedores, aos ouvintes. Estamos juntos para mais um Debate 93. Tô falando, não pode ligar o microfone pra eles por muito tempo, porque eles se acostumam, Marcelo. E aí, Tomam Cid, posse. os nossos ouvintes já estão ligadíssimos nos acompanhando, viu, Cid? Lá na nossa página no Facebook, a Vera Góes, por exemplo, está dizendo, ó, vamos de conhecimento, porque é esse conhecimento que vai nos ajudar a prosperar na vida. Isso aí, Vera. O Facebook está aberto, Rádio 93.3 FM. Por lá você fala aí a sua opinião durante o programa de hoje. A mesma coisa no nosso canal no YouTube. Corre lá. Inclusive no YouTube, Cid, a Gisele Batista está falando com a gente direto de Macapá. Ah, que bom que é Olha pertinho. aí. Macapá logo Falei, ali, tem ó. Bastante Macapá gente é nos logo ali. acompanhando. Coisa boa, 93 FM Gospel, nosso canal. O WhatsApp está aberto, 21 968038319. 21 968038319, porque o debate de hoje promete e porque o Cid está muito bem acompanhado de um super timaço. Eu pensei que ele ia falar que eu tô muito bonito, elegante. Não, Também. eu tô bem acompanhado. Isso aí o pessoal já sabe. Pois é, como ela disse, estou muito bem acompanhado com essas feras que vão encher a sua tela. Bispo Mano Siqueira está remotamente, mas está conosco. Está longe, mas está perto. Entre nós também ela, pastora Raquel Prado. Bênção pura, mais brilhante que o sol, olha lá. Mole não, hein? Pastor Renato Vagens, que bom tê-lo aqui, bem-vindo. E também o meu querido amigo, mestre André Luiz, também está conosco hoje aqui no nosso Debate 93. Nossas boas-vindas aos nossos debatedores. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sejam, como sempre tem sido, canal de bênção de Deus para os nossos ouvintes, que aliás querem ouvir sobre esse tema de hoje aqui, gente. Presta atenção nesse tema aqui. Vejo na Bíblia muitos números ligados a Deus e ao homem. E conheço, inclusive, alguns evangélicos que dão a entender que acreditam em predições de numerologia. Os números têm algum impacto na vida do ser humano? Os astros podem ter alguma influência na vida da gente? E aí? Quais são os significados dos números que aparecem na Bíblia e como devemos enxergar a numerologia à luz da Bíblia? Gente, é um assunto calmo, sereno e tranquilo e, como eu sempre digo, feliz demais da conta de poder ser apenas um moderador e não um debatedor sobre esse tema. Crente com preocupação com números. É aquela questão de... A palavra me fugiu à mente agora aqui. Minha querida pastora Raquel Prado, falando sobre numerologia e Bíblia. E aí, pastor, é tranquilo, né? Bom dia, tranquilo. Cid, Bom dia, bom dia, benção. debatedores, bom dia, queridos ouvintes. Que tema maravilhoso, né? Que bom é poder estar utilizando esse momento, essa hora, para esclarecer, né, a respeito de algumas coisas. Quando a gente escuta essa palavra numerologia, e aí a gente vê que o homem, ele tem uma capacidade de criar, de inventar, né? E aí ele acrescenta numerologia bíblica, mas o significado dessa palavra numerologia aponta para o código oculto através dos números, e alguém que acredita, né, credibiliza, acredita que esses números podem influenciar de uma forma o futuro, de alguma forma o futuro dessas pessoas. Mas aí quando eu leio a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio,
O Senhor já conhece a capacidade do homem, né? A capacidade de curiosidade do homem. O Senhor vai deixar um registro para os filhos de Israel, dizendo o seguinte: olha, quando vocês adentrarem a terra prometida, faça o favor de não se contaminar, né? Não produzir, né, o sincretismo religioso, não descer a um nível por curiosidade, de apresentar os cultos que eles apresentam, ou seja, com adivinhações, né, com necromancia. E quando eu falo isso, eu entendo que numerologia, ela é mais uma forma de adivinhação, onde as pessoas acreditam, eu vou repetir, que a palavra de Deus existem códigos ocultos através dos números. E o mais interessante é que Deus não tem interesse em ocultar alguma coisa do nosso futuro através dos números, se a preciosidade que ele tem para nos revelar, que ele tinha para nos revelar, foi revelado desde o início e do princípio de tudo, que é o próprio Cristo. Muito bem, palavras iniciais aqui da pastora Raquel falando sobre esse assunto. Meu caro Mano Siqueira, bispo Mano Siqueira, que está ouvindo a gente agora, tá remotamente, mas está bem pertinho, como eu disse. Muito bom dia, seja bem-vindo, tá, campeão? Bom dia, é um prazer estar aí com vocês, participando do debate, uma alegria. E a numerologia eu creio que não influencia, não. Né? O ser humano tem essa necessidade, né, de tentar explicar a vida, e quem vem para o Evangelho usa isso, e os números é a ciência exata, né? Então a gente tem o tempo todo, gente, a sequência de Fibonacci na matemática, que diz que é uma sequência numérica que forma uma espiral, e a gente vê em toda a criação esse espiral de Fibonacci. Então vão se criando, né, histórias que dão para o ser humano algo, e a galera que vem nesse sentido, né? É bom a gente lembrar, né, Cid, que em hebraico não existiam os números, né? Os números eram ilustrados pela letra do alfabeto hebraico. O Aleph era o 1, o Bet era o 2, e por aí ia, né? E tem aquela mística judaica também, né? Como a gente tem a nossa mística aqui no Brasil, né, influencia muita coisa, tinha mística na cultura judaica, né? E muita gente expressava essa mística até no relato da criação, né, onde o se refere ao Deus uno, o único, aquele que é integral. O 2 tinha a ver com a questão de sequência de criação, mas aquela criação que não é permanente, aquela criação que é temporária, a criação da terra, né? O 3 era aquela questão do equilíbrio, tanto que fica relatado em Eclesiastes, né? O cordão de 3 dobras não se rompe, né? A questão da força. O 4 é a mesma função da criação, mas de uma maneira mais permanente. Então tem essa mística na cultura judaica, mas não tem a ver com a Bíblia, né? Não existe essa sequência de números. A gente gosta de lidar com isso, né? E a simbologia para a gente entender alguma coisa. Exatamente, a gente gosta de ter. Ao 7 é o número da perfeição, 12 é o perfeito divino, né? Então a gente gosta desse tipo de coisa. E dentro da cultura judaica tinha as 12 tribos, eram 13, né? Mas para encaixar no 12 puseram 2 meia tribos, que somada dá mais dá 1. Mas não existe essa influência numerológica, né? O que existe a influência é a palavra de Deus. Ele domina sobre a terra e determina todas as coisas, né? Amém, amém. Então, influência. Mestre André Luiz, bom dia. Desculpa, continua. Não, eu só ia citar, como diz 1 Coríntios 8, né? Quando Paulo fala daqueles que têm familiaridade com o ídolo. E hoje a gente tem muita gente que se converteu e que tinha uma prática com esse tipo de coisa antes de vir para o Evangelho, né? Por causa da familiaridade que tinha com essas coisas, quando vem para o Evangelho, quer encontrar alguma base. Não posso ter desperdiçado a minha vida toda acreditando nessas coisas, acreditando em horóscopo, em astros. E deve ter algum fundo nesse sentido, né? Mas Paulo expressa bem, 1 Coríntios 8, nós que temos o conhecimento de Deus, sabemos que existe um Deus só, e é Ele que determina todas as coisas, né? Maravilha. Mestre André Luiz, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, equipe, ouvintes, à mesa.
numerologia é uma ciência esotérica e o cristão não deve guiar a sua vida por isso. Eu lembro que anos atrás era moda, por exemplo, algumas personalidades, artistas mudarem o nome para que pudesse fazer uma soma que, segundo eles, ia influenciar a vida deles para melhor. Então é a ideia de que o numérico vai interferir de maneira positiva ou negativa na vida. Isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é uma simbologia numérica, como o bispo falou, não é? A literatura bíblica do Antigo Testamento, ela reflete essa simbologia, e o Novo Testamento vai também usar essa ideia. Então, por exemplo, você tem o 6, que é o número do homem, né? O homem é criado no 6º dia, depois aparece lá o 666, que é o poder humano no superlativo, né? Que o 3 é a ideia do superlativo. Aliás, esse 66 é a dúvida de muita gente, já que você tocou no assunto, pode apostar que vai chegar muita gente perguntando sobre isso. Aí vai ter que fazer um outro. Repete 3 vezes, que é o superlativo, né? 3 vezes, santo, santo, santo. Você tem um 7, que aparece, né, desde o começo ali no 7º dia, que tem a ver com o ciclo da plantação, que tem a ver com o ciclo da vida. E aí você vai ter o ano sabático, você vai ter o jubileu, numa sequência de 7 vezes 7. Tá? Quando chega no Novo Testamento, Jesus vai dizer, perdoará até 7, né? Não, até 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Quando você vai para o Apocalipse, você vai ver, ou seja, o que é importante de entender? É que se você quiser entender a Bíblia com mais profundidade, você precisa estudar também simbologia e entender o que o símbolo significa no contexto. Numerologia é outra coisa, é a ideia de que os números influenciam hoje, e aí você cria uma mística e começa a virar um crente supersticioso. Não é isso. Porém, é importante conhecer como os autores bíblicos usaram esses números para poder entender melhor o texto. Então não é coincidência, abre o Apocalipse, você vai ver 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, 7 bem-aventuranças. Se abre Ezequiel, você também vai ver 4 querubins, 4 rostos, 4 asas, 4 rodas, 4 lados. Aí você vai para o templo, 4 mesas de um lado, 4 mesas de outro, 4 pontas, 4 cantos, 4 medidas, né? Ele mede artério, ele mede joelho, ele mede cintura, ele mede você nada. Ou seja, o autor bíblico está comunicando alguma coisa com aqueles números. Isso é uma coisa. Ok. Agora, código da Bíblia, numerologia, aí isso não é bíblico, isso é superstição. Muito bem. Pastor Renato Vargens, bom dia, campeão, bem-vindo. Muito bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu concordo plenamente com aquilo que aqueles que me antecederam disseram. Eu entendo que existem, de fato, simbologias numéricas que as Escrituras nos trazem e que podem nos ensinar. Todavia, eu sou absolutamente contra aqueles que tentam fazer dos números uma forma de descobrir o futuro, ou descobrir o que vai acontecer, ou descobrir até mesmo aquilo que está acontecendo nos nossos dias. A gente tem visto isso, de certa maneira, as pessoas tentando fazer interpretações das Escrituras em cima dos números, né? Por exemplo, né? As 5 pedras de Davi significam 5 coisas distintas, e aí vão elucubrando e fabricando percepções das mais variadas possíveis. Ou aqueles 4 indivíduos que pegaram Jesus e desceram pelo telhado em Cafarnaum, para que cada um, que número é esse, por que foi isso, o que simboliza. Enfim, para piorar a situação, há aqueles que da perspectiva escatológica, dentro de uma a perspectiva cabalística, né, tentam criar ou entender os códigos secretos da Bíblia através dos números, e com isso construir uma visão de vida nos dias que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que a gente pode olhar para essa perspectiva de 3 partes. Primeiro, é negando tudo. Segundo, é entendendo os símbolos que alguns números nos trazem. Como foi muito bem falado pelo irmão André Luiz há pouco, a gente precisa entender, discernir, compreender e ter a convicção de que alguns números o Senhor nos deu para que servisse de instrumento pedagógico da nossa vida. Entretanto, o que eu vejo nos dias de hoje é uma coisa muito mais mística, tentando descobrir, ou tentando achar, ou
perceber o que os números têm a dizer a respeito da minha vida, a respeito do meu futuro. E alia-se a isso a prática de horóscopo, né, de adivinhação, como nossa irmã falou, né? Então o cara tenta, de uma forma ou de outra, tentar descobrir de o que é que vai acontecer, o que fere efetivamente e claramente os ensinos das Escrituras. Pastor Raquel. Cid, ainda acrescentando um adendo dentro de tudo que foi falado aqui, é importante deixar claro que Moisés foi levantado como libertador, ele vai dar uma palavra para o povo dizendo o seguinte, que o Senhor levantaria um profeta que falaria em nosso meio, no meio do povo, e ele deveria ser ouvido. E ele já está falando do Cristo. E nós vamos ver no livro de Atos que Pedro vai reproduzir a mesma fala. Tem um paralítico na porta do templo chamada Formosa, que está ali há 40 anos, vivendo de esmola, vivendo de caridade. E agora Pedro vai passar por ele, juntamente com João, e vai dizer, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. A revelação do poder e a manifestação desse Cristo. As pessoas que estão dentro desse templo vão ficar admiradas, porque quem há 40 anos estava na porta do templo, agora vai para dentro do templo. Essa revelação, esse poder desse Cristo, ele não é algo místico, ele é algo revelado, que muda a geografia de alguém que está na porta e coloca no centro da vontade de Deus, que é dentro da adoração. Só que quem está dentro do cenário vai ficar admirado. E Pedro vai pregoar para essas pessoas e vão dizer, por que vocês estão admirados? Quem fez isso foi Jesus, o santo, o puro, aquele a quem vocês condenaram. Foi ele quem fez isso. Ele é o profeta, ele vai repetir a mesma palavra, a mesma revelação que Moisés vai dizer, que Moisés vai declarar. Então o que Pedro está dizendo? Olha, esse Cristo que tem poder para transformar. Então quando eu vejo alguém que está dentro do templo, que simboliza essas pessoas que ficam admiradas com milagres, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o que nós precisamos para ter não um impacto, mas uma transformação na nossa vida, já foi revelado na palavra de Deus. Não está oculto dentro de códigos de números, não está oculto dentro dessa numerologia. O Senhor revelou, é o verbo que se fez carne, ele saiu, ele se materializou e habitou entre nós. A Bíblia diz que cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória. O que nós precisamos entender é que nós temos que ter o cuidado de não fazer como esse povo que dentro do templo ficou admirado com o poder desse Cristo, porque mandaram soltar Barrabás e crucificar o Cristo. Porque que é isso? É quando a gente busca coisas ocultas, quando o que está revelado, a gente não consegue se prostrar, a gente não consegue se render, que é o próprio Cristo. E aí fica um bando de gente, fica procurando coisas ocultas, porque tem dificuldade de se submeter, obedecer aquilo que está revelado e claro na palavra de Deus. Então Deus não tem interesse nenhum em colocar códigos em números para que os números influenciem. Quando nós vamos ver a história de Jacó, Jacó trabalhou 14 anos pelas filhas. Jacó trabalhou 7 pelo desenvolvimento dos gados de Labão, 20 anos. E ele recebeu 10 vezes o seu salário ali, teve 10 vezes o aumento. Alguém vai olhar para isso e vai ver uma numerologia do 10 e tal. Vai fazer soma e tudo. Vai fazer soma e tudo. Só que esses números não influenciaram a vida de Jacó. O que influenciou foi o encontro com o Senhor, que mudou o caráter dele. Então eu acredito que não é um número, é o Criador de todas as coisas. Pescar 253 peixes ali bem pertinho do mar, causou o que na vida daqueles pescadores, meu caro Bispo Mano Menezes? Será que tem alguma doutrina do 253, grande peixe? Eu acho que causou dor nas costas de ter que puxar uma rede tão pesada. Porque exercitar muito, né? Exercitou muito, né? Mas tem uns 100 peixes a mais na tua rede aí, foram 153. Eu coloquei, tá vendo? É só para ver se você tá atento. Não, mas se a peixaria vender bem, os 100 vão ter utilidade. Vai ter muito, vai render muito. Agora eu acho que o mestre André, ele colocou muito bem as coisas, parabéns, foi de uma sabedoria, onde ele deixou claro, numerologia é uma ciência pagã, é uma ciência esotérica.
Agora, Deus usa o simbolismo. No contexto judaico, os números tinham um símbolo, e Deus usa o simbolismo para comunicar o que a pastora Raquel colocou aqui, o Cristo. Tentar revelar o Cristo. Agora, o rolo é quando a gente pega números que não têm significado para a gente, né? Não tem significado. Por exemplo, para mim, o 2 vai lembrar que o Flamengo ganhou a Libertadores 3 anos, ganhou 2 títulos, né? O 3 vai lembrar que ele é tricampeão da Libertadores, né? Eles falar isso perto de um atleticano mineiro, Wilson, é sério? Pode ligar o Então, microfone dele aí, gente? Não, é o que eu estou falando. Deus comunica a sua mensagem dentro da cultura de uma época, dentro da realidade de uma época. Aquilo que a palavra fala de Filipe em relação ao eunuco no carro, começando por essa passagem, né? Então Deus começa por algum lugar, mas o objetivo é levar a compreensão de quem é Cristo, levar o conhecimento de Cristo, né? E às vezes a gente faz isso, a gente embrulha tudo, fica só nos inícios e não chega a Cristo, né? Hoje, essa simbologia eu vejo que não tem muito sentido para nós, né? Mas tinha sentido na época. E como o mestre André já colocou, o entendimento dos símbolos nos leva a uma compreensão mais profunda da mensagem bíblica, né? Qual era o contexto da época, o que o símbolo queria dizer, o que está sendo comunicado, qual o sentido dos 153 grandes peixes. Uma hora que eu for tomar um café aí. A pescaria de hoje agora é 253. Essa pescaria tá mais. Porque eu for tomar um café com você, eu dou meu palpite dessa história aí. Mas no ar não vou dar, não, cara. Não vou dar. Eu vou te contar, hein? Aí deixa a gente com pulga atrás da orelha aqui, né? Aliás, são frases que de repente foram soltas ao longo do tempo e que acabaram ganhando um significado. Essa é uma delas, uma pulga atrás da orelha. Muita gente fica com pulga atrás de orelha por causa de pregações que se ouvem, por causa de interpretações que se dão, por números que, assim, por exemplo, falou aqui sobre as pedras de Davi. Cada uma delas tem alguma coisa, já vi algumas coisas, e na verdade a única coisa que eu consigo imaginar é que Davi era um cara precavido. Se errasse uma, tinha uma próxima, tinha um plano B. Meu caro pastor Renato, e aí toda essa questão de medo que alguns crentes têm de ler a Bíblia, e quando lê e encontra essas coisas, tem sempre alguém que diz, olha, isso aqui significa alguma coisa. Isso leva onde isso, meu caro pastor? Eu acho que a gente está tocando num ponto muito interessante quanto à questão do conteúdo, do foco e do objetivo da Bíblia. É Cristo. Como já foi falado. Boa. Tudo é Cristo, tudo aponta para Cristo. A própria questão dos números que as Escrituras nos trazem, elas sempre vão apontar efetivamente para Cristo. Todavia, quando a gente olha para essa perspectiva da numerologia, é como se você tirasse Cristo do meio e colocasse o homem no meio. E, na verdade, é uma percepção absolutamente antropocêntrica, centrada no homem. Deixa eu ver o que isso pode representar e significar efetivamente para minha vida, ou as bênçãos que eu vou adquirir, que eu vou conquistar, ou aquilo que Deus tem para revelar para mim, né? Então, a gente vê as pessoas lidando com isso de uma forma esotérica, de uma forma mística, e esse misticismo e esse tipo de esoterismo traz ao indivíduo uma relação com a palavra de Deus, não de confiança, mas de medo, de pavor, de preocupação, de ansiedade, de sorte. Deixa eu ver o que é que vai acontecer efetivamente na minha vida. E para mim isso se deve claramente ao fato de que os crentes se tornaram sincréticos. Segundo, da substituição da centralidade das Escrituras, que é a mensagem do Evangelho, que é Cristo, para uma percepção absolutamente humanista e antropocêntrica. Então você passa a se relacionar com a Bíblia querendo descobrir o que os números têm a dizer a respeito do seu próprio futuro, aquilo que tem a dizer a respeito da sua própria vida, e não foca especificamente naquilo que a palavra de Deus diz do ponto de vista simbólico, e eu concordo com o mestre André quando ele fala sobre essa questão do simbolismo. A gente precisa entender que as Escrituras vão nos trazer a percepção já muito bem mencionada por ele, mas isso não nos dá o direito de colocar nas Escrituras aquilo que não pode ser colocado, e nem tampouco alegorizá-la.
E para mim essa é uma questão muito preocupante, porque as pessoas começam a alegorizar os números, dando interpretação aos números aquilo que eles acham que é o ideal. E você pode perceber que a maioria dessas interpretações, elas são focadas em tentar satisfazer o freguês, ou trazer satisfação ao cliente, né? Ou seja, tentar trazer para ele, olha, isso aqui está querendo dizer isso, as 5 pedras de Davi, estou usando aqui um exemplo, são 5 bênçãos que Deus vai trazer sobre a sua vida e promessas, e assim vai se criando conjecturas absolutamente falsas e estapafúrdias. Nós, cristãos, precisamos fazer da Bíblia nossa única e exclusiva regra de fé. Só a Escritura. É ela que nos ilumina, é ela que nos conduz, é ela que nos dirige. Ela é a regra normanta e não a regra normata. Ela é aquela que nos dirige, que nos conduz, que nos introduz à verdade. Mas nós não podemos acrescentar às Escrituras absolutamente nada daquilo que a gente acha que deva ser acrescentado. Mestre. O pastor Renato Vargens fala muito bem sobre a alegorização. Vou falar com propriedade porque isso é um defeito do pentecostalismo. Eu, como pentecostal, posso falar que já vi muito isso. A pessoa confunde, ela faz uma interpretação, uma exegese completamente alegórica. Então, às vezes, o número dentro do texto, ele tem um aspecto apenas literal. Descritivo, né? Descritivo. Então, se eu começar, porque é 2 jumentinhos é isso, porque isso é... Então, só que a pessoa vai fazer isso tanto no aspecto numérico quanto em outros aspectos. Ela vai pegar e ela vai, né, para a escola de origem e vai sair alegorizando tudo. E isso vai gerar uma má interpretação, uma má pregação. Outra coisa que acontece equivocada, no pentecostalismo, hoje isso mudou um pouquinho, mas ainda tem, é aquele misticismo. Você usar a simbologia é uma coisa. Vai fazer uma campanha de 7 semanas. Amém. Não vou dizer que isso é antibíblico. Agora, você começa a dizer que se você quebrar uma semana, perdeu a bênção. Então eu estou colocando poder no rito, no processo, no culto, no símbolo. O símbolo é uma descrição da realidade, o símbolo não é a realidade. Então, assim, se a pessoa... E aí, esse é uma coisa que às vezes o leigo vai confundir, porque o ministro, o pregador, o pastor, ele está confundindo a congregação. Então isso é muito ruim, né? E sobre pregação. Então, por exemplo, você entendeu a linguagem simbólica, tudo bem. Agora você não vai apoiar a mensagem em cima disso. Uma coisa é eu chegar lá em Apocalipse e dizer, olha, o 24 anciãos aqui, 12 é o número do governo, então 12 do antigo, 12 do novo, 144 mil é 12 vezes 12, você vai ver que o 7 vai ser usado na metade, 1260, 3 anos e meio. Você tem uma série de coisas. Eu posso usar isso como informação para poder dar conhecimento ao povo. Agora, como disse, é Cristo e o poder de Jesus. Se eu começar na pregação a usar isso como ponto, aí eu desvirtuei tudo. Meu irmão, permita-me, você falou uma coisa das correntes, eu lembrei de algo que está muito comum hoje no nosso país. Eu sou de tradição reformada, não sei se isso é uma prática pentecostal ou não pentecostal, mas aquela prática que se tem em janeiro, dos 12 cultos para 12 meses de prosperidade. Então, ou de bênção, né? Então, se você quebrar um desses dias, eu lembrei que o irmão falou, né? Por exemplo, você não foi no 5º culto, a vaca foi pro brejo. Perdeu a bênção. O ano todo. O ano todo. Então você tem aquela coisa mística do número em si, né? E nós não deveríamos ser guiados por essa questão do misticismo, né? E sim pela inerrante palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. E tem números nas escrituras que são descritivos. Então, a gente não tem que ficar pensando. E às vezes, me permita, eu não quero tomar o tempo dos irmãos, eu sei que os irmãos têm muito a falar, mas às vezes isso aponta para um nível de apedeutismo, de ignorância por parte de muitos pregadores que desconhecem, como o nosso irmão falou, regras de exegese, regras de hermenêutica. E aí faz uma interpretação equivocada e o nosso povo às vezes acaba sendo levado por essa questão mística. A informação mística, nova que atrai, né? A informação nova atrai muito. Né? É interessante, né? Está sendo muito bem colocado aqui. É que foi falado aqui, só rapidamente, né? As 5 pedras de Davi. Davi não usou 5 pedras. Só usou uma. E aí as pessoas colocam 5 pedras. Aí alguém vai dizer, não, porque foi as 5 pedras. Não foi. O segredo foi ele entender que a afronta não era pessoal, a afronta era contra o Deus vivo. E aí as pessoas vão para as 5 pedras, mas desviam do Deus vivo.
a gente precisa focar. O poder fica na pedra, né? O poder fica na pedra. Na pontaria do baixinho. A gente precisa focar no que a palavra já diz. Números comunicam valores, como já foi dito aqui, comunicam símbolos, comunicam ideias, mas ele não tem poder de mudar nada. Não é horóscopo, gente. Marcela Bastos, vem aí, Marcela. Diga lá. Gente, e tem ouvinte aqui, tem perguntas, mas eu vou trazer primeiro o caso dessa ouvinte. Como vocês disseram sobre a alegorização dos números, mas tem gente que cria a sua própria interpretação dos números. Olha só essa ouvinte. Eu falo com Deus com números e faço isso o dia inteiro. Eu sento na frente da minha casa, que não tem muro, e a minha loja é bem em frente. Então eu fico assimilando os números com as músicas da Rádio 93 mais a Bíblia. Vou dar um exemplo, diz ela. Eu leio placas de carro e leio salmos. Faço de alguns números como respostas. E aí ela diz assim, se eu estou pensando em algo e quero saber se o que eu estou pensando é correto, para mim é um 7. Ou 77, que aí é mais que perfeito. Ela fica procurando, viu, gente? As respostas dos números aparecendo. Ela diz, 3, se aparece o 3, já sei que eu pensei como a Trindade. Se aparece o 4, significa que eu e a Trindade estamos de acordo. 6 é o número do homem, a criação da humanidade. 12 é excelente. E 8 é o meu número da sorte, diz ela. Quero lembrar vocês que ela está nos acompanhando nesse momento agora. E aí, que algum de vocês possa dar uma resposta para ela. Ela está exatamente nos acompanhando agora. Eu devolveria a pergunta, porque todos os números que ela aplicou só traz as bênçãos, né? Qual é o número que a repreenderia? Qual é o número que demonstraria a exortação? Essa irmã nunca erra. Eu acredito que se entrar pro teu quarto, por teu secreto, falar com o pai, ele responde. Ele não precisa de números para responder. Mas eu vou devolver a pergunta. Qual é o número que se apresenta para ela quando ela está errada? E minha irmã, com todo carinho, você que está nos ouvindo, percebe que você é uma crente em Jesus, talvez temente ao Senhor, mas a sua forma de interpretação da palavra e da vontade de Deus está absolutamente equivocada. Eu lhe aconselho a deixar essa prática porque ela é sincrética, ela não tem fundamento nas Escrituras. E a procurar a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas dificuldades, todos os nossos dramas, todos os nossos problemas. Deixe isso de lado. Isso não provém da revelação bíblica, não provém da revelação das Escrituras. É um conselho que eu lhe dou, tá bom? Eu fico pensando, eu não sei se ela é nova convertida, né? Talvez seja. Que tipo de escola bíblica dominical que ela está frequentando, que tipo de ensino ela está recebendo, porque isso foge muito da ideia bíblica e demonstra uma fé muito particular, muito particular. Tem que tomar muito cuidado de tirar, seja os números, as coisas da Bíblia para a realidade. Uma coisa é você entender o texto. Então tem gente, por exemplo, então eu vou dar 7 voltas aqui, vou decretar isso, eu vou dar, sabe assim, isso não funciona assim, né? Não é assim. Então, você não precisa de você usar isso, sabe por quê? Você vai encontrar o que você quer encontrar. É isso que vai acontecer. Na verdade, é um meio de adivinhação onde você vai ver o que você quer ver, porque eu posso ver aqui, eu posso dizer aqui, tem 2 xícaras de café, então é o 2, mas eu posso contar 4 recipientes de bebê, eu posso contar o 4, mas de repente eu posso fazer a conta da garrafa e dizer que é o 5, ou seja, eu vou... Sem contar o número. Eu vou ver o que eu quiser ver, quando eu quiser ver o 7, eu vou ver o 7, quando eu quiser ver o 3, então, quer dizer, eu me faço meu próprio Deus, e deixo de ouvir a palavra de Deus. Bispo. Eu quero tratar essa ouvinte com muito carinho, como o pastor Renato já fez, né? A gente vê nela alguém interessada em ouvir a mensagem de Deus, em saber da mensagem de Deus, né? Agora, como o próprio apóstolo Paulo falou, tem zelo de Deus, mas sem entendimento, né? E às vezes está indo por um viés de engano com desejo de conhecer a verdade. Então, o que a gente sugere a ela é se aprofunda no conhecimento da verdade, que é a palavra. Entra num curso de introdução ao antigo, introdução ao novo, conhece com mais profundidade a palavra que já foi escrita, aquilo.
Porque uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que eu gostaria que ela me dissesse. Né? A Bíblia é muito clara quando Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Mas eu gostaria que ela me liberasse para enfiar a mão na cara de alguns. Né? Só que ela não me libera. Ela não me libera. E uma coisa é o que ela diz, outra coisa é o que eu gostaria que a Bíblia dissesse. Né? A gente já viu vários testemunhos sobre isso. Testemunho de um pregador que ele pregou sobre o texto da chamada de Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar. E no fim do culto, uma irmã veio agradecer a ele, porque ela estava numa crise, né? Ela estava com o marido, mas estava com um caso, com amante, e estava pedindo para Deus com quem devia ficar. E quando o pastor pregou, ela entendeu que devia deixar o marido, porque ele já tinha um filho grande que devia viver. Então a gente ouve o que a gente quiser, se eu não conhecer a profundidade da palavra, né? Então a gente quer tratar essa irmã com muito carinho, porque a gente vê nela uma interessada em conhecer a verdade. Então se aprofunda naquilo que é a verdade, irmã. Procura conhecer com mais profundidade a Bíblia, a palavra, né? E a senhora vai ter uma outra percepção das coisas. O bispo falou uma coisa que me fez pensar aqui, que eu acho que serve para todo mundo que está nos ouvindo. A Reforma Protestante, ela trouxe o conceito de livre exame, não de livre interpretação. As pessoas às vezes acham: eu entendi assim, eu interpreto assim. Não, você não tem o direito de interpretar a Bíblia segundo a sua ótica. Você precisa examinar as Escrituras. E a gente precisa examinar as Escrituras segundo as regras que as próprias Escrituras nos trazem para exame. Então, talvez você, minha irmã, que esteja nos ouvindo dentro desse contexto, ou outros, não, mas eu interpreto assim. Desculpa, você está absolutamente equivocado. Você não tem o direito de acrescentar à Bíblia aquilo que ela não diz. E nem tampouco tirar dela aquilo que ela diz. O caso usado pelo bispo agora é verdade, né? Então a gente vê as pessoas entendendo aquilo que querem entender. O mestre falou a respeito disso. Ele disse que tem pessoas que querem as suas próprias interpretações. Então elas fabricam as suas interpretações de acordo com as suas próprias conveniências. Isso é muito perigoso. Por isso que essa questão do número, ele é místico, ele é mágico, ele é manipulador, né? Ele traz uma percepção perigosa para a igreja. Vamos ficar nas Escrituras. Isso me leva a uma outra pergunta, que foi feita também aqui por um dos debatedores, que eu não lembro quem. Como é que tá as nossas escolas dominicais, né? Porque isso talvez esteja apontando essa fraqueza de interpretação nossa, de questões basilares, para nossa escola dominical, que não esteja funcionando como deveria. Marcelinha. E a outra pergunta vai de encontro aí na questão da escola dominical também. Um dos nossos ouvintes diz assim: gente, olha só, a Bíblia nos conta que Deus mudou o nome de Abraão e de outras pessoas. Isso teria a ver com a numerologia? Vou dizer por quê, diz essa ouvinte. Porque tem gente hoje em dia que muda o nome de acordo com a numerologia para melhorar de vida e para ser uma pessoa melhor. E aí ela pergunta: e aí, pastores, a troca do nome de Abraão e de outros por parte de Deus foi nessa linha? Divirtam-se. Eu, quando olho para essa colocação, eu vejo que havia um propósito. Deus estava anunciando através da troca do nome de Abraão o futuro dele. E não tem nada em oculto aí, né? Eu vou repetir: Deus troca o nome de Abraão para dizer que a realidade dele hoje não ditaria o futuro dele. Então Deus troca o nome dele para anunciar o futuro dele. É Deus quem anuncia. E isso não tem nada a ver entregando a autoridade que é de Deus a coisas, a astros, a números. Isso tem a ver com a manifestação. Vou repetir: aí não tem código oculto. Aí tem uma manifestação revelada. Você vai ser o pai da fé, é o pai da multidão. Você não tem nenhum agora, mas você vai ter muitos. E é o que acontece. É isso. Eu acho que, não sei se foi o Bispo Mano que disse que Deus fala
falou, se revelou dentro de uma cultura, usando aquela linguagem, aquele código. Na nossa cultura, a gente coloca nome nos filhos porque um parente tem um nome ou porque acha bonito. O meu nome mesmo, a minha mãe estava na igreja, ouviu alguém chamar, né? André Luiz, e colocou. Na cultura judaica, o nome tem relação com um fato do nascimento ou com aquilo que você deseja. Então, quando Deus muda o nome, Deus está, como foi dito aqui pela pastora Raquel, está dizendo que a partir dali uma nova etapa se inicia, né? Então, Jacó, Israel, Abraão, Sarai. Então, Deus usa a ideia daquela cultura para comunicar e se revelar. É apenas isso. Então, por volta a dizer, é muito perigoso você enxergar alguma coisa na Bíblia e achar que tem que trazer automaticamente para a sua vida. Ah, mudou o nome de Abraão, então tem que mudar o meu nome também. Não, aquilo é a forma que Deus falou com Abraão naquele contexto. Tá? E isso vai acontecer constantemente com outros personagens. Então é bom tomar esse cuidado. Não tem a ver com numerologia, nada disso. Bispo Mano. Até porque os exemplos de mudança de nome baseado em numerologia não alteram o nome. Né? É Sandra Sá para Sandra de Sá. O que mudou nesse sentido? Jorge aí, Ben para Jorge Ben Jor. Quer dizer, repete uma coisa. Ficou até né? pior, né? Ficou até pior. Né? Não Mas tem. se eu mudasse essas meu nome por numerologia, como é que seria? Sidney, não, eu conheci um rapaz. Eu conheci um rapaz que mudou o nome dele. Ele chamava Fábio. Eu falei, você é Gago? Quando ele me falou, ele falou, não, Gago era o meu pai, cartorário era um burro, me registrou de Fábio. O rapaz teve que mudar. Né? Não tem nada a ver. Meu nome também foi escrito errado. Meu nome também foi registrado errado. Eu estou pensando, meu pai está me ouvindo agora, meu pai e minha mãe estão ouvindo a gente lá em Minas, estou pensando se ainda processo para vocês dois aí. Não, minha irmã tirou 2 certidões de nascimento, uma cartorária fez com S, ela se chama Suzana. Uma cartorária fez com S e outra com Z. Dependendo da certidão que ela apresentar... Se for conveniente, ela usa. Tem 2 nomes. Agora, como o mestre André já falou aqui, no Antigo Testamento o nome já tinha um vínculo com a história do cara. Era diferente. Né? O Abrão para Abraão não é a inclusão de uma letra. Muda totalmente o significado do nome. A história de Jacó para Israel, então, é muito diferente. Né? Já pensou se fosse Jacó para Jacojor, sei lá o nome que a gente daria para ele? Jacossá? Né? Jacossá é outra história, não tem a ver com... Renato, pastor Renato. Não tem nada a acrescentar, não. Os irmãos já falaram tudo que tinha que falar a respeito disso. Não existe isso, gente. Não existe isso. Já algumas perguntas já foram respondidas aqui, mas tem uma coisa que quando a gente começa a falar assim, no meu tempo, isso denota um negócio de idade antiga, um DNA antigo. No meu tempo existia uma coisinha chamada caixinha de promessa. E algumas pessoas acabaram apelidando essa caixinha de promessa de horóscopo gospel, que a pessoa chegava lá, tirava um versículo, é bênção, então ele sai. Mas e se saísse, por exemplo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a pessoa tivesse que pegar um avião, a pessoa pegaria? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Quer dizer, só tinha palavras de bênção, não tinha palavras de... Quem criou deve ter só selecionado só selecionou palavras de bênção. Aliás, é uma das coisas que as pessoas querem. Interpreta os números da Bíblia com coisas de bênção apenas, e nisso acabam criando ensinamentos, criando doutrinas, e as pessoas acabam se enveredando por isso aí. E uma das perguntas que está aqui por que tem tanto crente que acredita nessa questão de predição de numerologia? Por que crentes acreditam nisso? Eu acredito que já foi respondido lá na frente pelo pastor Renato. Né? É o homem se tornando o centro, né? Tirando a manifestação, a revelação da palavra e trazendo a humanidade. É mais fácil eu criar um caminho, uma rota em que eu me encontre confortável. É mais fácil eu sacrificar. Eu vou repetir isso aqui do que obedecer. Então é mais fácil eu criar uma rota, é mais fácil eu acreditar em algo que é muito difícil do que eu me submeter o que a palavra diz. A palavra por si só, ela é o suficiente, ela é revelada, é a luz sobre as trevas, né? Ela é bem explicada, ela é bem clara, como já foi dito aqui, ela tem resposta para tudo. Então isso é inclinação do coração do homem, né? A gente tem essa coisa, né? O homem tem essa coisa de
Não, eu vou por esse caminho, né? E aí é como um exemplo a própria caixinha de promessa que você falou. É mais fácil eu me habituar, viciada todo dia. Teve contato com o pai hoje? Tive, abri a caixinha de promessa e ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que as pessoas esquecem que Davi escreve isso depois de ter derrubado um gigante. Os desafios, né? Essa escrita. Então, assim, a gente se habitua com aquilo que é fácil. Então, eu pego a caixinha de promessa que é mastigada, mas eu não abro a Bíblia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora, para mim, sabe qual é o cúmulo da, entre aspas, vou falar isso com todo carinho e respeito, da ignorância bíblica? É crente com horóscopo. Você abre o Instagram A rede e aí social. aparece signo escorpião, né? E aí o cara vai consultar o que o horóscopo diz para saber se o dia e a semana dele vai ser boa. Isso é o cúmulo da ignorância. Isso mostra, né, o desconhecimento bíblico, não somente dos crentes, mas talvez até mesmo das igrejas, que estão deixando de ensinar conceitos básicos aos seus membros, né? Mas eu não vou inaugurar a igreja naquele dia porque tem a lua. O que dizer dessa última sexta-feira que foi 13? Sexta-feira 13, Gente, Já no primeiro mês do ano. E sabe que tem campanha de... Não, melhor não. Uma das perguntas aqui é: os astros podem ter alguma influência na vida da gente? E quando fala, vou colocar na vida do crente, mestre? Não, nenhuma. A nossa vida está na mão de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso, na verdade, ela tem uma origem pagã. Antigamente não havia astronomia como ciência, né? Não havia essa divisão entre ciência e religioso muito bem. Então você vê lá que os astrólogos eram quem observava o astro, mas ele também era um sacerdote. Então ele buscava, por não entender como as coisas funcionavam, nas suas divindades, a explicação das coisas. O que acontece é que as pessoas se convertem e elas trazem o mundo delas para dentro da fé. Então são pessoas até a página 2, no caso, que já têm essa prática e trazem. Isso é um fenômeno natural. Só que assim, quando você chega, você tem que ter contato com a palavra, ser ensinado e começar a adequar, ser discipulado, adequar a sua vida à revelação de Cristo. O que vai acontecer é que algumas pessoas não vão receber esse ensino, outras pessoas vão desprezar o ensino, não vão na EBD e elas querem se pautar. Por exemplo, tem gente que se diz que é crente, mas na verdade mal frequenta a igreja. Ele se pauta pelo não praticante. Pelo influenciador gospel que ele viu, sabe? Então, a resposta é não tem influência nenhuma. Astro é bom pra gente pegar a luneta e ficar vendo que é a criação de Deus. Bom, gostei disso, hein? Gostei disso. Eu gosto disso, hein? Gente, olha, o debate começou, tem mais ou menos 5 minutos e faltam 8 já. Faltam 7,5. 7,5. Qual o significado disso? O significado é que se não acabar na hora vai dar ruim. Vai dar ruim porque a chefe tá de olho aí. Gente, o que conselho vocês dariam para essas pessoas que, de repente, alguns novos convertidos que estão ouvindo a gente agora, que sempre tiveram esse hábito, sempre tiveram essa mania, esse jeito, esse modus operandi de vida, de consultar os astros, pessoas que, como vocês mesmos disseram, pessoas que já são convertidas, mas quando chega lá na rede social, tá lá, serva do Deus Altíssimo, sou mãe de fulano, pisciana e tal. E o que a gente falaria para essas pessoas que, de repente, como essa nossa ouvinte que mandou esse e-mail hoje, ela querendo saber das coisas, e o que conselho vocês dariam para essas pessoas com sede de conhecimento da palavra? Não vos lembreis das coisas passadas, deixe isso para trás, volte-se para as Escrituras, procure na palavra de Deus resposta para tudo aquilo que você questiona, suas dúvidas, suas ansiedades, seus problemas. Faça da Bíblia lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, né? Participe da escola bíblica dominical da sua igreja, seja comprometido com o Evangelho e ame a Cristo acima de todas as coisas. Cristo, o que nós precisamos é Cristo, somente Cristo, Ele é suficiente, e não de achismos, de signos, de percepções, de coisas, seja lá o que for. Se for assim, o Botafogo nunca vai ser campeão, né? Começou falando de time, já vai no final de time. Bispo Mano. Eu concordo com o pastor Renato, né? Eu falo, por ser humano é difícil a gente abrir mão das opções, mas a dica é essa: escolheu Cristo, fez opção por Cristo, então simplifique as coisas. O conselho de Jesus. Nós perdemos o contato com o Mano, lá deu uma travada lá na internet dele. Mestre André Luiz.
Voltou. Voltou. Continue. Ia falar é o conselho de Jesus para Marta. Você está agitado e preocupado com várias coisas e uma só é necessária. Escolha a boa parte. Verdade. Escolha a boa parte. Escolha aprender dele, escolha conhecer a ele, escolha aprender melhor. E abra mão dessas opções que não levam a nada, né? Só são placebos que te dão a impressão. Abra mão de numerologia, de astrologia, de outrasia, que vai, e foque no Evangelho, foque na palavra. Como o pastor Renato já falou, só a Escritura, só a fé, só a graça, a Deus toda a glória. Amém. É o que a reforma trouxe para a gente, né? Então foca nisso. Você vai ter uma vida muito melhor do que as suas preocupações. Mas a única influência do aço é se cair um asteroide na cabeça ou na cara do capô. não é Se nada não bom, cair, né? Não é nada o bom. resto está tranquilo. Não é nada bom isso, não é mesmo, De Luiz? Quem lê horóscopo está procurando um oráculo. Boa. Está acreditando que Deus está falando ali ou está querendo ouvir outra divindade. É Né? provável que seja, né? Como Está procurando um oráculo, está procurando uma pitonisa. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia. Vai orar. E Deus vai falar com você. Né? O horóscopo vai bater para alguém. Porque se eu escrever um horóscopo aqui agora, da minha cabeça, e jogar no jornal, alguém vai ler e vai dizer, caramba, vai encaixar, gente, é estatística. Então, assim, vamos ser, né, primeiramente, sábios, racionais e também bíblicos. Esse é meu conselho. Amém. Pastora Raquel. Então, eu deixo um versículo da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 46, verso 10. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas para nós e para os nossos filhos. É entrar no secreto, ler a palavra e você vai ter a revelação de tudo que você precisa, resposta. Não tem outro astro senão o próprio Cristo. É a estrela que brilha e dirige e comanda a nossa vida até hoje. Quer que desenhe? Gente, debate altamente proveitoso, debate altamente instrutivo, didático, fácil de entender para os nossos ouvintes que participam com a gente, que mandam suas dúvidas e querem ver resposta aos seus questionamentos. O debate se propõe exatamente isso e hoje não foi diferente, mais um seminário no seu rádio aqui na nossa 93. Lamentavelmente nós temos um tempo para acabar e o tempo já praticamente se foi. Mas deixa eu agradecer carinhosamente que a presença do pastor Renato Vargens. Obrigado pela sua presença, sempre uma honra tê-lo por perto, meu querido. Obrigado, viu? Prazer foi meu. Obrigado. Uma alegria. Amém. Mestre André Luiz, sempre uma alegria revê-lo, meu irmão. Obrigado, Cid. Obrigado a toda a equipe da rádio. Prazer estar aqui com os debatedores. Bispo Mano, sempre uma alegria te ver, viu? Um dia te abraçarei de perto de novo. O prazer é nosso e eu fico devendo. Vou passar aí e dar um abraço. Posso só contar uma última história? Vai. Eu tinha um tio que era repórter. Eu tinha um tio que era repórter da Gazeta do Povo, um jornal do Paraná. E a gente teve uma empregada na nossa casa que se converteu e acreditava em horóscopo. Nós levamos ela na Gazeta do Povo para o meu tio mostrar quem fazia horóscopo. Era o contínuo do jornal, porque os outros não tinham tempo. Então ele pegava o que já tinha sido predito no passado, fazia uma miscelânea e publicava do dia. A partir dali ela deixou de acreditar. Né? Olha, se alguém acredita em Cristo. Se alguém for em alguma produção de alguma rádio atualmente para saber quem é que faz, a pessoa pode se surpreender também. Porque pode ser alguém que estava com tempo livre demais e a mente muito criativa que escreveu, joga lá e as pessoas acabam acreditando nisso. Pastor Raquel, obrigado pela sua presença, querido. Eu que agradeço pelo privilégio de participar de mais um debate dessa rádio e poder contribuir e também aprender a respeito do reino, a respeito da palavra de Deus. Deus abençoe. Marcelinha, obrigado, Marcela. De novo, mais um debate. Amanhã estamos juntos de novo, né? E Cid, eu vou terminar com a fala de 3 ouvintes. Um deles no YouTube disse assim: ô Cid, esse negócio de caixinha de promessa aí tem cara de ter sido uma invenção de carioca, hein? É o famoso jeitinho brasileiro. Para tornar a coisa mais rápida. Uma outra ouvinte, a Marta Cristina, no Facebook, disse assim: desde antes de me converter, eu acreditava em horóscopo, né? Na linha aí do bispo. Aí ela disse assim, até que um dia, de repente, eu parei e pensei,
como é que eu vou acreditar em horóscopo se é a mesma coisa para todo mundo? Vou dar um exemplo. Se eu sou de Escorpião, como é que a mesma coisa vai ser para todo mundo? Eu pensei, hoje você vai tropeçar. Então quer dizer que todos os escorpianos naquele dia iriam tropeçar? Vai ter um Disse terremoto ela. no mundo. Foi aí que eu parei de acreditar nessa história de horóscopo e eu encerro com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, diz assim, bom, a conclusão através dos nossos debatedores é que intimidade com Deus, alcançada através da leitura da palavra, não vai causar confusão, divisão e nem misticismo, diz ela, Cid. É verdade, é verdade. Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui com mais uma edição do nosso Debate 93. Queria pedir à pastora Raquel, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate de hoje, mas amanhã tem mais, se Deus quiser. E os astros não vão interferir nisso, gente. Acredite, não vão. Pastora Raquel, obrigado, minha irmã. Deus Senhor, abençoe. glorificamos o teu nome nessa manhã, por esse esclarecimento, pela tua palavra que é revelada, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Ah, Senhor, que ilumina os nossos caminhos, que nessa manhã, Senhor, nessa viração para a tarde, o Senhor possa visitar os corações e nos levar a esse nível de intimidade. O Senhor também possa visitar as pessoas que estão no leito de hospital, esperando, precisando de um milagre, de uma cura. O Senhor possa, através do Espírito Santo, consolar os corações enlutados. O Senhor possa ter misericórdia da nossa nação e que se cumpra a tua palavra. Poderão cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas aqueles que creem no teu nome não serão atingidos. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.